Raí, você estava lá no estádio do Palmeiras, você acompanhou o jogo. Também, se você quiser falar do lance do Andrés e do jogo, né? O Palmeiras jogou mal de novo. Palmeiras em casa, depois da Copa, ele já perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Inter, agora empatou com o Cerro Porteño. Antes da Copa, perdeu em casa para o Cerro Porteño também, na fase de grupos. O desempenho do Palmeiras, por que, na sua visão, o Palmeiras não está conseguindo fazer valer o mando de campo, tanto nos jogos do Brasileiro, quanto também nesse jogo da Libertadores? Bom, Bruno, vamos lá. Foi um jogo bem pobre, na minha visão, do Palmeiras esta noite contra o Cerro Porteño, do ponto de vista de criação de jogadas, de variação, né? Quando você vai assistir um jogo como esse, Palmeiras e Cerro, você espera que o Palmeiras domine o jogo, se imponha diante do adversário, crie várias oportunidades, demonstre capacidade de abrir uma defesa fechada, trabalhando bem a bola, encontrando tabelas, triangulações, passes por dentro. E o Palmeiras não apresentou nada disso, né? O Abel repetiu a formação com 3 zagueiros, hoje com Emiliano Martínez, Barbosa e o Murilo. E essa formação ela se mostrou ineficaz no dia de hoje, né? E talvez um pouco desnecessária até. Porque o Ariel Holan espelha o Palmeiras como ele espelharia se o Palmeiras jogasse de outra forma. Então, acho que nem a desculpa dá para dar de que jogamos com 3 zagueiros porque o adversário jogaria com 2 atacantes. O Cecílio Domingues e o Verratti de qualquer jeito. Não. Se o Palmeiras jogasse com uma dupla de zaga e 5 jogadores no meio campo, o Cerro Porteño teria 5 jogadores no meio campo. E até essa dos 3 zagueiros, assim, o Gia, ele poderia ser usado até, ele podia fazer um híbrido ali, né? Se quando precisasse, ele já fez isso, de segurar como terceiro zagueiro, mas ao mesmo tempo você poderia trazê-lo para a lateral, mudar o sistema, sem precisar alterar o time. Porque aí é um problema, né? E do estádio fica bastante visível, eu imagino que pela TV deu para ver também, que quando o Palmeiras vai sair jogando, ao invés de um dos 3 zagueiros conduzir o time em campo e levar para encontrar um passe que possa romper uma linha de marcação, levar o time à frente, isso não acontece, porque nenhum deles tem essa característica. O Murilo não é um bom zagueiro passador, o Barbosa não é um bom zagueiro passador e o Emiliano Martínez não é um bom zagueiro passador. Eles são zagueiros de força e de bom jogo aéreo. Duelos, choques, eles vão muito bem, proteger a entrada da área, mas eles não são jogadores de construção. Tanto que no segundo tempo a mudança que ele faz de colocar o Arthur e puxar o Piquerez para a zaga faz sentido. Sim. Neste sentido. Porque aí você ganha um cara na linha defensiva para construir o jogo, para encontrar um passe. Que aí você espeta os dois alas, empurra os meio-campistas para frente e tem um zagueiro que conduz o time em campo. Nessa formação do primeiro tempo, para sair jogando, invariavelmente ele tinha que puxar o Marlon para trás. E já tinha 3, né? Já tinha 3. Então ele ficava numa primeira linha para construir o jogo com 4 jogadores. Contra um adversário que estava defendendo com 5 lá no fundo. Então, se você fizer uma conta matemática muito rápida, 4 lá atrás para construir, vai faltar gente lá na frente. E faltou. E isso fez com que o Palmeiras também não conseguisse criar. O Arias não fez um grande jogo, tecnicamente, como ele habitualmente faz, né? O Andreas, acho que é um pouco abaixo. A expulsão foi um absurdo. A expulsão do Andreas Pereira foi um absurdo e acho que essa frase define, né? Acho que a gente não precisa ficar aqui loucubrando muito sobre isso e assaltos ou coisas do gênero. Foi um erro grave, bizarro, que deveria ter sido revisto, ponto. Ele também não fez um grande jogo. O Folaco até tentou muito sair da área para ser ele o armador do jogo, mas muitas vezes não funcionou, ele encontrou uma ou outra bola. O Vitor Roque parece que não está inteiro ainda. Não está bem ainda, o Vitor Roque não fez um grande jogo. Então o Palmeiras, eu acho que o Abel apostou em uma formação que ele tem utilizado, acho que ele está tentando dar uma sequência para essa forma de jogar, mas hoje, muito claramente, o jogo pedia outra coisa e acho que ele erra demais quando ele vai para o intervalo e ele volta com a mesma formação. Porque o primeiro tempo já tinha sido ruim. O Palmeiras finalizou muito, e aí as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Finalizou muito, então quer dizer que criou. Não necessariamente. Você pode finalizar muito no abafa, bola cruzada na área, chute de fora. Não, finalizar muito, o Palmeiras finalizou 20 vezes no jogo, né? Não quer dizer que você finalizou com qualidade. Você pode finalizar em quantidade, mas não necessariamente em qualidade. Eu acho que o Palmeiras não finalizou em quantidade muito por esses problemas de criação, de articulação que tem a ver com a escalação e essas dinâmicas que eu citei, que compuseram para mim um jogo muito pobre do Palmeiras. Muito, muito pobre. Eu fiquei bem impressionado negativamente com a atuação do Palmeiras, um jogo que o Palmeiras não conseguiu ser efetivamente superior. Ele teve posse, domínio, volume no campo de ataque, mas efetivamente superior ao Cerro Porteño ele não foi. E me surpreendeu, por outro lado, no Cerro, Bruno, um time que tentou às vezes jogar, né? O Cerro subiu marcação uma vez ou outra, encaixou contra-ataque contra-ataques bem perigosos. Foi. Fosse um time um pouquinho melhor, o Cerro teria feito um gol no primeiro tempo. Então o Palmeiras mostrou muita fragilidade. Teve um anulado, né?
Teve o gol anulado, teve o lance do pênalti, né? Que foi pedido, não foi nada. Eu também achei que não foi do Carlos Miguel. Né? Ele deveria ter finalizado a bola, enfim. Ele se atrapalhou ali no que fazer. Mas eu até achei que o Cerro jogaria mais atrás, mais fechado, mais recuado. Não, o Cerro tentou jogar. Como que você viu o jogo? Eu concordo também. O Palmeiras criou muito pouco, deu muito contra-ataque. E esse negócio da finalização, achei que foi uma boa observação sua, né? Às vezes tem número, finaliza, mas assim, você tem que criar para finalizar numa condição melhor, né? Numa condição com mais chance de fazer o gol. Você pode dar um chute de longe, a bola vai na arquibancada, entra como finalização. Então, realmente, muito pouco do Palmeiras, e acho que essa questão da saída de bola no primeiro tempo foi bem clara, né? Os 3 zagueiros, mais o Marlon, e aí faltou gente lá na frente. Viga, você acompanhou o Palmeiras, e no geral, né? O Palmeiras anda tropeçando, principalmente em casa. Jogou 4 em casa depois da Copa, só ganhando Fortaleza na Copa do Brasil. Perdeu pro Galo, empatou com o Inter, hoje empatou com o Cerro Porteño. Esse Palmeiras que tem disputado com o seu Flamengo os principais títulos, se complica, né? Empata em casa, claro que pode ganhar no Paraguai, mas não tem feito boas partidas, principalmente no seu estádio, Viga. Vamos lá. Se o torcedor do Flamengo hoje foi dormir com a sensação de que o time está em condições de se classificar à próxima fase, eu acho que o torcedor do Palmeiras foi dormir de cabeça inchada, preocupado com o que vai acontecer na semana que vem, porque o jogo é fora de casa, né? Enquanto que o Flamengo vai jogar aqui dentro de casa. Eu acho que, acompanhando um pouco mais a distância do que vocês, acho que o Palmeiras vive o seu pior momento nessa temporada de 2026. Não só por conta dos resultados no pós-Copa, né? Com muitos empates e derrota para o Atlético Mineiro, mas pelo futebol que vem sendo apresentado pelo Palmeiras. Eu, particularmente, detesto a formação tática com 3 zagueiros. E acho que tem sido um grande erro, um grande equívoco do técnico Abel Ferreira apostar nessa formação tática. Não só pelo modelo estratégico per si ou por si só, mas pelas escolhas que são feitas. Muito bem lembrado aqui que os nomes citados, eles não são jogadores de defesa, não são zagueiros construtores. A gente não está falando de um Léo Ortiz, a gente não está falando de um Léo Pereira, só para citar jogadores mais familiares ao público aqui do Rio de Janeiro, são jogadores zagueiros construtores de jogada, que às vezes arrastam a bola, conseguem driblar o adversário ou meter uma bola cruzada em profundidade. De vez em quando erram, mas muitas das vezes acertam esse passe que é fundamental já para a primeira bola, para a saída de bola, para facilitar a vida de meio de campo e ou de ataque. Não vejo essa característica no Murilo, não vejo essa característica muito menos no Barbosão, ex-jogador do Botafogo. Talvez Gustavo Gomes seja aquele com um pouco mais de talento, um pouco mais de gabarito. Então, o esquema tático com 3 zagueiros, para mim, já é um erro na origem, um erro na raiz, porque, de alguma forma, você vai apostar muito nos alas. E existe claramente uma deficiência, não só aí como aqui, no futebol brasileiro em geral, com as alas. O futebol brasileiro não consegue formar laterais, alas, e também não consegue contratar jogadores de tão alto nível assim, que o futebol internacional demonstra ser necessário. E, por último, eu queria voltar a tocar num ponto envolvendo toda a arbitragem dessa partida contra o Cerro. Vamos lá. A gente falou do pênalti que para mim não foi, né? O cara deu a pisada em cima da perna do Carlos Miguel. Então, não tem o que marcar naquele lance. Do exagero, do excremento, da fertilização, até do artificial da arbitragem, né? Na expulsão do Andrés Pereira. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha no gol anulado do Cerro Porteño. E vou explicar por quê. Para mim, o frame que foi mostrado na transmissão não me convenceu de que a bola já tinha saído do pé do jogador do Cerro no momento em que aquele que fez o gol sai da linha de fundo em direção ao recebimento da bola. E mais do que isso, a arbitragem é tão ruim, mas tão ruim, tão horrorosa, que é capaz de fertilizar até mesmo o gramado artificial no futebol brasileiro, no futebol internacional. Naquele mesmo lance em que o gol foi anulado, teve quase que no começo da puxada de contra-ataque dos paraguaios, uma falta do Barbosa em cima do atacante do Cerro Porteño. E depois teve um empurrão nas costas do jogador do Cerro, não sei se dentro ou fora da área. Então, foi um lance, não dos 7 erros, mas dos 3 erros, talvez, se o gol foi bem anulado, pelo menos aqueles outros 2 lances não poderiam ser, de certa forma, minimizados, negligenciados pela arbitragem. O que nos faz concluir que eles são ruins aqui, eles são ruins lá fora, na Europa é um outro nível, outro gabarito. Então,
bota chip, bota computador, bota câmera de monitoramento, bota o diabo a 4. Mas não deixa esses caras dentro de campo não, porque estão estragando o espetáculo, viu, Bruno? A arbitragem, realmente, no jogo do Palmeiras, eu também acho muito ruim o Andrés. A expulsão do Andrés foi um lance absurdo, né? Foi uma coisa muito fora do normal. E outra coisa muito ruim no jogo, mais uma vez, o momento, né, do goleiro Carlos Miguel. Péssimo. Carlos Miguel falhou feio contra o Atlético Mineiro na derrota do Palmeiras e hoje, no gol do Cerro Porteño, foi muito mal o goleiro do Palmeiras. E aí, Raí, também... A sorte dele é que o reserva é o Lomba, né, o Bruno? É isso, o Lomba, quando entrou ano passado, foi muito mal. O Lomba nunca foi um grande goleiro e agora ele está muito mais velho. O Lomba já tem mais de 40 anos, né? O Lomba, quando entrou, foi muito mal. E até estendeu com o Raí, depois com o Viga, sobre o Carlos Miguel e uma questão também, eu estava falando durante a transmissão do jogo do Flamengo com o Nápoles, com o PH, cara, acho que não temos neste momento nenhum grande goleiro aqui no Brasil, né? Temos bons goleiros, mas assim, nenhum goleiro grande, até no momento que fala assim, a seleção começa um novo ciclo, vai renovar. Na Copa foram os 3 goleiros da última Copa, o Alisson, Ederson e o Everton. Sim. E o Ederson, muito abaixo do que já jogou, o Everton também. O Fábio ainda é o melhor de todos, Bruno, com 40 e tantos. 45 anos. Também acho que é o mais regular. Eu queria que você falasse, Raí, do Carlos Miguel e no geral, né? Que o Hugo também oscila muito, o Rafael no São Paulo. Assim, não vejo nenhum grande goleiro nesse momento no futebol brasileiro. Não tem. Basicamente não tem. O futebol brasileiro vive uma safra complicada de goleiros, né? Por isso que quando muita gente fala sobre o Alisson na seleção brasileira, eu muitas vezes discordo, né? Sim, ele é o melhor ainda. Ele continua sendo melhor. Não, faltam opções. O Brasil vai precisar trabalhar aí, né? O Ancelotti, seus pares e tal, nos próximos anos para tentar encontrar goleiros, possibilidades, né? Eu até acho que o Carlos Miguel é um goleiro que tem potencial, mas, assim, essas últimas semanas dele são bem difíceis de relacionar o nome dele à seleção brasileira, né? O cara tá falhando um jogo atrás do outro. Mas acho que ele já mostrou qualidades, né? Para quem sabe brigar mais adiante aí, quando se recuperar, quando voltar a ter um bom nível. Porque ele também é um goleiro que jogou muito pouco, né? Ao longo da carreira toda dele. Ele jogou muito pouco no Corinthians, ele jogou quase nada no Nottingham Forest. E agora no Palmeiras, né? Talvez o Palmeiras vai ser o primeiro clube da carreira do Carlos Miguel que ele vai ter uma sequência de jogos, de campeonatos, de temporadas. Ele é um goleiro para muitos anos. E chama atenção o tamanho dele, né? A envergadura. Então você olha para um cara como ele e fala, pô, esse aqui pode ser um grandíssimo goleiro, né? E já teve bons momentos. Já teve bons momentos. Então, eu acho que ele é um cara que tem perspectiva no futuro, mas vai precisar se recuperar, porque agora o momento é péssimo. Tem o John, né? Ex-goleiro do Botafogo, que lá no Nottingham Forest teve bons momentos na temporada passada, titular e tudo mais. Ele teve uma lesão também séria, mais na reta final da temporada, chegou a estar no radar do Ancelotti. E tem o Bento também, né? Que também fez uma temporada passada muito, muito ruim pelo Al Nassr. Vai começar agora, amanhã começa a temporada do futebol saudita. E vamos ver como ele vai reagir, né, a essa temporada, como vai ser o desempenho dele. É uma temporada que ele chega depois de não ter jogado a Copa do Mundo, né? Ele participou do ciclo inteiro, acho que ele foi um dos jogadores com mais convocações, aliás. O Ancelotti ele tinha ido em todas. E na lista final ele acabou ficando de fora, mas é um momento, de fato, de atenção, né, em relação a goleiros. O Brasil, nesse momento, não tem nenhum goleiro que você olha e fala, esse aqui é o goleiro da Copa do Mundo. Ainda bem que faltam 4 anos. Falta bastante. Tem 2 na Europa que ainda também não jogam tanto. Tem o Luiz Júnior no Villarreal, o Cauã lá no Eintracht Frankfurt, mas nenhum dos dois assim também fez até agora nada que chamasse atenção. Você vê algum bom goleiro aí, Viga, aqui no Brasil, para um futuro próximo? Que realmente eu não consigo enxergar assim, um goleiro regular. Joga o Fábio com 45 anos, acho que é o mais regular, mas fora isso, é um goleiro assim, pensando num futuro próximo. Aquele menino do Coritiba, Bruno, que se machucou, ele é muito bom goleiro. Pedro Morisco. Esse é muito bom goleiro. Se for bem talhado, bem trabalhado, se pegar um time de ponta, sem querer desmerecer o Coritiba, mas pegar um time do eixo Rio-São Paulo, tiver mais testes, for mais colocado à prova, sem dúvida alguma, vai ser um goleiro de nível de seleção brasileira. Falando muito bem do Léo Manetti, né, que teve com a seleção brasileira aqui na Granja Comaria, na Copa do Mundo, lá como 4º goleiro, mas ainda precisa um pouco mais de casca, precisa um pouco mais de quilometragem. Agora, voltando a falar do Carlos Miguel, a impressão que eu tenho é que ele está nitidamente inseguro. E essa insegurança vem sendo demonstrada frequentemente ao longo da partida. Em algum momento, é o único jogador que não pode falhar, né? Porque quando falha, eventualmente pode causar um prejuízo para o seu time, é justamente o goleiro. E ainda tenho mais a seguinte impressão, viu?
o meu caro Bruno, aí, ouvinte, espectador de internet, esse canelado. O Carlos Miguel não era o goleiro dos sonhos, não era o goleiro do desejo, não era o goleiro almejado pelo Palmeiras. Acho que o goleiro que o Palmeiras sonhou e desejou foi o John, aquele que agarrou aqui no Botafogo. Fez investidas, fez propostas, mas o negócio não andou. O John ficou lá fora e está construindo a sua carreira internacional lá no Velho Continente. E aí, algum gênio deve ter dito, vamos procurar um goleiro com as mesmas características de amplitude, de envergadura, com uma altura enorme. Acho até que o Carlos Miguel, ele sofre, no bom sentido, né, por ser grande demais. Isso traz limitações e dificuldades, principalmente nas bolas embaixo, nas bolas rasteiras, porque ele é um jogador muito grande. E o John era um pouquinho menor do que ele e muito mais classificado, muito mais gabaritado do que o Carlos Miguel. Então, o grande problema é que o Palmeiras olha para o banco de reservas e vê o Lomba, que deve estar cheio de dor lombar, né, meu caro Bruno, por conta da idade avançada. Desculpa aí o trocadilho. Então, eu não sei se vão contratar alguém. Goleiro não é algo fácil de se encontrar no mercado, não é fácil de você adaptar, mas tem que ter uma conversa com esse rapaz para mexer com a cabeça dele, para ver se ele consegue entrar nos eixos, porque nitidamente eu vejo ele entrando nas partidas bastante inseguro, já com medo de errar. E o goleiro com medo de errar, ele transmite insegurança para todo o time, principalmente para o sistema defensivo, que quando olha lá para trás e vê, nosso goleiro não está muito firme, não está muito seguro, acaba tendo que tomar decisões ou atitudes, às vezes, prejudiciais para o coletivo, viu, Bruno? Sim, goleiro é uma posição